Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre VisualG, ou VisualG, como você quiser chamar. VisualG é um programa que interpreta e executa algoritmos como um programa normal de computador. A gente consegue simular pseudocódigos, né? E trabalhar em programas de computação para nível de desenvolvimento, né? Para a gente aprender, de fato, a gente aprender mesmo, né? Como é que funciona o computador, como a gente vai manipular dados e tudo mais. É um software brasileiro, criado por um professor, bem bacana, bem legal. Simular pseudocódigos é a interpretação de uma linguagem algorítmica, utilizando comandos e instruções em português para representar as ações dos algoritmos, conhecido como Portugal ou português estruturado. Vamos lá. Toda linguagem de programação possui uma estrutura. O VisualG ou VisualG tem essa estrutura bem parecida com a nossa linguagem. Veja, por exemplo, quando a gente vai criar um programa, a gente precisa de algumas sintaxes para o computador também entender o que a gente quer que aconteça. E olha que legal. O começo de um programa é baseado nesse código. Algoritmo, entrevista, ou seja, o que é um algoritmo mesmo? Vamos lembrar? O algoritmo é um passo a passo, uma instrução para resolver algum problema que tem um início e um fim. Variável, que é um espaço na memória, a gente vai falar um pouquinho logo mais sobre variável. Início do algoritmo, que é onde começa de fato a instrução do nosso programa e o fim dele. Claro, antes de tudo a gente precisa saber, tá bom, como eu vou instalar o software do VisualG no meu computador. É bem simples. Você vai em qualquer navegador, por exemplo, eu vou aqui no Chrome e coloco VisualG ou VisualG. E já vai vir aqui nesse link, pode ver que esse link de fato vai ser o que o site vai encaminhar pra gente ir. Ele já é um atalho, você pode clicar aqui bem tranquilo que não vai ter nenhum problema em fazer o download dessa versão. Ou tu vai direto no site do criador, que é esse aqui. Você clica aqui e você vem aqui baixar o VisualG. Ele vai perguntar se você não quer fazer alguma doação, vai contar a história do criador. Baixar. Vai seguir o passo a passo. E aqui tem o link, aquele ali que apareceu no Google. Aqui você baixa direto desse site. E aqui tem outras versões. Tá? Bom, eu não sei se você já tem o VisualG instalado ou quando você instalar. O passo é bem simples. Você vai executar o arquivo, ele já vai instalar. É bem simples. E ele vai ter essa semelhança aqui, ó. Se por um acaso o teu não for azul em verde igual o meu, o layout for um pouquinho diferente, não tem problema algum. O importante é saber que os nossos códigos eles vão ser escritos aqui, nesse campo, nessa janela. Tá? Aqui é a área mostrando como os nossos dados estão sendo interpretados pelo computador. E aqui um resultado. É uma janelinha que também vai abrir aqui na minha tela. Tá certo? E aqui tem um botão executar, que a gente vai clicar aqui e vai rodar o nosso programa. Muito bem. Então vamos lá. Perceba aqui a estrutura do VisualG. A estrutura do VisualG se dá pelo começo da primeira linha, que é algoritmo. E entre essas aspas aqui, a gente dá um título para o nosso algoritmo. Por exemplo, vou fazer um programa que vai simular uma entrevista. Então, entre as aspas, vai o nome do seu algoritmo. Por exemplo, se é uma calculadora que você vai fazer, então, entre aspas, algoritmo calculadora. var, declaração de variáveis. Então, aqui a gente está dizendo assim, ó, vou usar uma variável, que a gente vai falar já na prática, e o nome dessa variável vai ser nome, e ela vai ser um caractere. Por que eu preciso declarar assim? Porque tem vários tipos de caracteres, né? Vários tipos de variáveis. Eu posso ter, a gente vai ver agora em seguida, mas eu posso ter variáveis do tipo para números reais, números inteiros, valores booleanos que são verdadeiro ou falso. Então a gente precisa informar. E aqui é um nome qualquer da variável. Início, onde o programa passa a funcionar de acordo com os seus códigos, e o fim, a hora que ele vai acabar.
Como eu falei, um algoritmo precisa ter um início e um fim, tá bem? Vamos lá. Variáveis. Então vamos lá, vamos falar mais sobre variável. O que é a variável? A variável é um espaço na memória que a gente tem para armazenar dado. Graças às variáveis a gente consegue, por exemplo, digitar alguma coisa no nosso programa e fazer algum cálculo a partir disso. Porque a gente vai digitar, vai salvar esses dados em algum lugar da nossa memória RAM e depois a gente vai poder manipular. É assim que funcionam as coisas na programação. Você quer cadastrar, por exemplo, quando você vai num site, numa rede social, um Facebook, por exemplo, e você tem seu login e senha, esses dados eles estão sendo salvos em algum lugar. No caso da web, ele é salvo no servidor. Tudo bem, a gente não precisa entrar em detalhe agora. Mas ele tem as variáveis que eles vão definir onde vai ficar a senha do usuário, onde vai ficar o login, né, do usuário, para saber se realmente quem está entrando naquela conta do Face é o dono daquela conta do Facebook e assim vai. Então a gente tem assim, ó, os tipos de variáveis são caractere, que é reservado para textos, um valor real, variável do tipo real, que ela guarda números reais. Como assim? Que elas aceitam números quebrados, por exemplo, 2.5 e assim vai. Inteiro, por exemplo, números inteiros, 1, 2, 3, 4, 5, a gente tem que ter cuidado. Se a gente está fazendo um cálculo, por exemplo, que a gente vai dividir 3 por 2, seria 1,5 para cada um. Quando a gente usa o número inteiro, ele não vai conseguir te entregar a fração, ou seja, os quebradinhos. O resto, então, 3 dividido por 2 é 1,5 e vai aparecer o resultado 1. O meio não vai aparecer, então a gente tem que saber quando usar o número inteiro, quando usar o número real. E tem a variável do tipo lógico. A variável do tipo lógico, ela só retorna verdadeiro ou falso. Ela está ligada com aquele conceito de binário, que o computador, na verdade, só trabalha com duas informações, 0 ou 1, né? Então, aqui é o tipo de variável lógico. E vamos fazer alguns exemplos de declaração no programa. Então, a gente tem aqui um programa que tem uma variável com o nome, e ela é um tipo caractere. Tem uma variável com o nome idade e o tipo é inteiro. Eu não tenho 30 anos e 2 meses, eu tenho 30 anos, depois eu tenho 31, então faz sentido eu colocar aqui um inteiro. E eu tenho um resultado que vai vir de algum cálculo como um real, que aí eu vou ter fracionado os números sem interpretar ali, sem, digamos assim, bagunçar o nosso código, né? E aqui alguns comandos do Visual G. Escreva ou escreval, quando usar cada um deles? Bom, para aparecer uma informação na tela do programa, a gente precisa não simplesmente escrever um texto, mas a gente precisa dizer para o nosso computador em que momento o computador vai saber que ele tem que apresentar um texto ou fazer um cálculo. Então, o escreva, ele vai escrever um texto, sempre entre aspas, perceba isso, ó, aspas duplas, ó. Tá? E leia, ele vai armazenar o dado em algum programa. O escreval, para o escreva, ele vai pular uma linha. Mas parece um pouco confuso, né? Vamos fazer um programa, então, bem simples aqui para a gente entender esses slides aqui na prática. Vamos lá? Então, vou abrir aqui o programa. Ops, esse aqui não precisa. Vamos encerrar. Muito bem. E aqui, por padrão, ele já dá um algoritmo com um nome aleatório, né? Olha, algoritmo sem nome. Vou colocar aqui entrevista. Então, esse algoritmo vai fazer uma entrevista. Aqui tem alguns dados que não são obrigatórios. Qualquer informação que você enxergar no teu código com 2 barras, eles são comentários. O que é um comentário? Se eu quiser escrever alguma coisa para eu lembrar o que esse programa está fazendo, por exemplo, que eu realmente um comentário que eu quiser fazer, então eu consigo fazer aqui botando 2 barras na frente. Dessa forma não vai impactar no meu código e o computador não vai confundir com o código e possivelmente aparecer algum erro e tudo mais. Então a gente sempre quer fazer um comentário, a gente pode fazer, mas sem colocar as barras na frente para não impactar no resultado do código. Depois vem o campo aqui da variável, como a gente pode ver aqui, então a gente vai declarar as variáveis aqui embaixo, a gente vai entender isso agora mais na prática,
E tem aqui também o campo início do algoritmo, né? E no final o campo fim algoritmo. Nesse campo aqui, a gente vai botar o nosso programa, enfim, para funcionar, né? Então vamos lá. Se eu quero fazer uma entrevista, a primeira coisa é coletar um nome. Então eu vou criar uma variável, com o nome dessa variável vai ser nome, e ela vai ser do tipo caractere. Pode ver, ele ficou marronzinho com sublinhado, é porque o computador reconheceu o meu comando aqui corretamente. E aí eu vou criar uma nova variável aqui, vai perguntar a minha idade. Idade vai ser um valor inteiro, né? Sem fração, ou seja, sem fração, tá bom? E o resultado, ele vai ser, vamos pensar aqui, pode ser um valor caractere também, tá bom? Ou melhor, a gente nem precisa desse resultado na real, né? Vamos para a prática. Bom, eu vou vir aqui agora, eu vou escrever um comando. Lembra, se eu quero escrever, primeiro de tudo, vamos executar esse programa para você entender como está acontecendo. Até então, como eu não tenho nada no início nem no fim do algoritmo, quando eu executo o programa, ó, nada acontece. Aparece um fim da execução do programa. Então vamos escrever um código. Eu vou escrever aqui, ó. Vou apertar o Tab uma vez, a tecla Tab, para ele organizar o código na frente. Eu vou escrever assim, ó. Escreval, ou seja, digite um texto e depois pule uma linha. E agora vai o texto. Qual é o texto? Esse aqui, ó. Digite o seu nome. E aí, eu quero que ele salve nessa variável nome o nome que eu digitar. Então, eu tenho que colocar um comando aqui chamado leia e o nome da variável. Essa variável aqui em cima, que vai armazenar esse dado digitado por mim. Então, leia nome. E agora eu vou colocar assim, olha, escreval, digite a sua idade. E eu vou colocar aqui embaixo, leia idade, certo? O que está acontecendo aqui? Eu tenho a variável idade, que é o número inteiro. Quando ele digitar isso na tela para mim, digite sua idade, vai aparecer um campo editável para mim, eu vou clicar o Enter, ele vai salvar o valor que eu escrevi na variável idade. E agora eu vou imprimir na tela o resultado. Escreval, e vou colocar assim, ó. Seu nome é... Ó, eu vou fazer isso aqui. Seu nome é... E eu tenho que colocar o nome da variável, não é isso? Então, vou fazer assim, ó. Seu nome é... Ó. E o nome da variável. Nome. E vou colocar aqui um outro texto. Isso aqui significa concatenar. Eu estou pegando o resultado da variável nome e vou adicionar como um texto. Então, eu preciso separar aqui por vírgula, tá? Então, ó, seu nome é nome e sua idade é... Ó, fechei aspas duplas e chamo uma variável idade. Tem que colocar o vírgula para saber separar uma coisa da outra, tá bom? Vamos praticar aqui. Vamos lá, ó. Digite seu nome. Até o momento ele leu a linha 13. Agora ele tá, onde está piscando aqui, ele está esperando o que é a linha 14. O que eu digitar aqui e apertar o Enter vai salvar na variável nome. Então vamos lá, vou escrever aqui, Fábio, certo? Digite sua idade. Agora ele está travado aqui na linha 15, digite sua idade. E está esperando eu digitar qualquer coisa para ele ler idade. Então, o que eu botar aqui vai salvar em idade. Então, eu vou colocar aqui que eu tenho 30 anos. 30 anos vai ser salva a idade. Aí, quando eu der o Enter, ele vai para essa linha 18. Ele vai fazer isso aqui, ó. Seu nome é... Aí vai pegar o que foi salvo aqui em nome. Qual foi o nome salvo em nome? Fábio. Então, vai. Seu nome é Fábio e sua idade é... Aí vai pegar a idade que eu digitei aqui, que é a idade. Qual é a idade? 30. Vamos ver? Muito bem. Seu nome é Fábio e sua idade é 30. Fim da execução do programa. Certo? Bacana, né? Vamos voltar aqui.
o nosso código. Aqui tem um outro exemplo também, bem parecido. E é isso aí. Bom, essa foi a primeira aula, introdução a Visual, que é o Visual G, linguagem de programação baseada no Portugal, no pseudocódigo, né? Isso vai ajudar bastante a gente aí um próximo passo, que é entender as linguagens de programação avançada, certo? Vamos praticar bastante, tem um desafio aí, que você faça um programa customizado, que você adicione mais variáveis, mais campos, leia, escreva, pratique, tá bom? Isso é bem legal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um forte abraço.